Bom dia para todas, todos e todes. É um Bom prazer estar com dia, vocês. eu estou te vendo. É, Está tudo me vê ok? bem? Tudo ok? Bem, está tudo ok. Ah, que bom. Você tá linda, viu? Ai, obrigada, e lascada. Tô com saudade. Também, eu vou parar de falar. Ó o cabelo, ó. Tá chique, gata. Vai fazendo print aí nosso, hein? Olha, já dá um print bom aqui nosso, não dá? Dá, peraí que eu já vou dar. Fica quietinho aí, ó. Eu já Tá. vou printar. Mais uma. Gatíssimo, pode começar. Bom dia para todas, todos e todes. Eu sou o professor mestre Luiz Carlos Borges. É com muita alegria que eu apresento a vocês um curso de pós-graduação Lato Sensu, intitulado Especialização em Estudos Avançados em Educação para as Relações Étnico-Raciais, pelo CEMESB, Centro Institucional Multidisciplinar de Ensino Superior Brasileiro, que é uma instituição que vem trabalhando desde o ano passado no campo educacional, com cursos do ensino superior, tanto no âmbito de graduação quanto de pós-graduação e especialização. E para começo de conversa, né, apresentando esse curso para vocês, é bom lembrar que exatamente há um ano atrás vinha, né, para as minhas mãos essa oportunidade de ser professor e coordenar o primeiro curso de pós-graduação do CIMESB, que foi a pós-graduação Lato Sensu Especialização em Educação Antirracista. E desde lá a gente tem formado um público bastante diverso e de diferentes áreas do conhecimento, da educação, do direito, da saúde, do serviço social, da educação prisional, da educação não formal, pessoas de diferentes áreas, né, e campos profissionais que foram buscando, a partir de demandas da nossa realidade sociohistórica, sociolocal, um curso que pudesse, de algum modo, contribuir para que se pudesse refletir e também para que se pudesse exercitar uma prática em educação antirracista. Muito bem, então, ao longo desses 12 meses, né, pensando aí julho do ano passado, segundo semestre do ano passado, o curso vem tendo uma aderência bastante significativa e sobremaneira importante no campo das pesquisas e dos estudos realizados no âmbito de processos formativos para a educação antirracista. E é com muita alegria que hoje eu apresento esse curso de pós-graduação em estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais, que é uma demanda, né, que acaba acontecendo em função de todo um conjunto de discussões que vem sendo realizada com os cursistas e ex-cursistas das primeiras turmas do curso de Educação Antirracista do CIMESB e que foram nos pedindo, nos solicitando, nos encaminhando a possibilidade da continuidade dos estudos num campo mais avançado, também educação para as relações étnico-raciais. Sendo assim, me foi feito pelo CIMESB uma segunda proposta, que era a de pensar uma especialização que, de algum modo, de alguma maneira, pudesse dar continuidade aos estudos iniciados na pós-graduação em educação antirracista. Sendo assim, o desafio posto, né, eu busquei, então, refletir acerca de temáticas e de possibilidades de ensino, pesquisa, discussão, que pudesse, então, dar conta, né, de ser um disparo inicial para que outros estudos, outras discussões, outras inferências, num nível mais avançado, né, aprofundando uma série de conceitos e também trazendo à baila outras temáticas, pudessem, então, ampliar a continuidade dos estudos,
no âmbito da educação para as relações étnico-raciais, né? Então, também coordenador dessa pós-graduação, tenho, então, a partir de agora, uma responsabilidade dobrada, no sentido de abarcar também, né, as reflexões e as discussões num campo de problematização da educação para as relações étnico-raciais, que me coloca, né, em contínuo processo formativo, né, em contínua pesquisa. Isso, para mim, é sobremaneira significativo também, não só como professor da educação básica, mas também como professor do ensino superior, mas também como sujeito preto da cidade de São Paulo, que mora na Bela Vista, um bairro que tem uma trajetória negra indígena absolutamente significativa, né? Pensando aqui no passado como o Quilombo de Saracura, e também como um pesquisador que trata e que vem discutindo as questões com recorte étnico-racial, sobretudo de uma maneira mais detida, em 2018. Então, nesse produto que a gente está aqui apresentando a vocês, que é essa exposição de apresentação do curso, pretendo aqui trazer as questões balizares do curso, né? As matrizes, os objetos de conhecimento que vão ser problematizados ao longo dessa nossa segunda grande jornada no âmbito da educação para as relações étnico-raciais, assim podemos dizer, e apresentando aí para vocês temáticas absolutamente incríveis, significativas, instigantes, né? Profissionais também recentemente contratados, convidados por mim, com uma jornada no âmbito do estudo da pesquisa muito destacadas, também numa discussão para a educação das relações étnico-raciais. Então, pesquisadores e pesquisadoras pretes que vão aí tratar de ampliar, de discutir e de reverberar outros tantos saberes imprescindíveis nesse campo, e a gente já deseja, né, a cada cursista muita felicidade nessa segunda jornada, né, que o curso possa atender às expectativas de tantos e tantos pedidos que nos foram feitos para uma educação continuada no recorte das relações étnico-raciais, e para a gente é uma grande satisfação também pela confiança que vocês têm na instituição, né, no CIMESB, pela confiança que vocês têm no meu trabalho como professor e coordenador, no curso no âmbito da educação para as relações étnico-raciais, né? E nesse engajamento que todos nós temos e nessa preocupação que todos nós temos no combate ao racismo estrutural e no combate à colonialidade. Então, de fato, é uma grande satisfação para a gente poder tê-los e tê-las nessa segunda jornada de estudos em educação para as relações étnico-raciais, com recorte em estudos avançados dentro desse campo de especialização. Eu vou aqui apresentar a vocês os objetivos gerais do curso, né? Ou seja, todos os conceitos, né, as matrizes filosóficas, epistemológicas que vão compreender essa jornada. E aí, pensando nesse caminho, né, nesse itinerário formativo, no âmbito da educação para as relações étnico-raciais, num campo de estudos mais avançados, fui pensando, então, em pilares, né, de construção de conhecimento que pudessem, de alguma maneira, servir de matrizes para as discussões, para esboçar novos questionamentos, para estimular e instigar novos debates, novos campos de percepção, né, no âmbito da educação com recorte racial, pensando então problemas, pensando então análises, pensando então em outras questões que tangenciam esse campo de conhecimento e de construção de saberes tão imprescindíveis a todos nós, né?
Nesse sentido, o primeiro objetivo que abre, que inaugura, então, o curso, é a possibilidade de nós dialogarmos acerca da importância da formação continuada em educação para as relações étnico-raciais, né. Obviamente que, levando-se em consideração uma perspectiva interdisciplinar, na medida em que, quando eu apresentar a vocês a grade curricular e a formação dos professores que comigo compõem o corpo docente deste curso, vocês poderão então compreender o quanto as áreas do conhecimento se interligam e se conectam, né, em grande consonância e repercutindo então a possibilidade da gente entender as temáticas que vão desfilando ao longo do curso de uma maneira mais ampla e também não compartimentada, mas que se intercruzam, né? E permite, então, uma análise para nós bastante mais apurada e consistente, robusta, de diferentes temáticas que vão aí fazer parte dessa jornada. Então, de modo a questionar as epistemologias dominantes e eurocentradas, ou seja, questionar as epistemologias que são implantadas no Brasil, numa matriz societária eurocêntrica que vai ser inaugurada aqui em 1500 com o desembarque dos portugueses, dando continuidade ao projeto de captação, né, de recursos, de riquezas para a coroa portuguesa, com o advento, né, do projeto de colonização do Brasil. E aí, obviamente, que na medida em que a gente tem a possibilidade de questionar essas epistemologias dominantes eurocentradas, que inclusive atravessaram sobremaneira o currículo da educação no Brasil, a ao mesmo tempo, neste exercício, estaremos e temos como mote o combate, obviamente, à colonialidade, que é um princípio fundamental para que se possa, de fato, no exercício da nossa própria cidadania, do nosso próprio campo profissional de atuação, seja de que área for, porque esse curso é aberto a todas as áreas do conhecimento e a todos os profissionais de diferentes carreiras, né? E é inclusive pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos no campo, a gente consegue então fazer um debate bastante importante e exercitar uma prática que seja no combate à colonialidade. E, obviamente, quando nós falamos de combate à colonialidade, nós estamos falando, inclusive, desse racismo estrutural tão enraizado ainda na sociedade, tanto em práticas quanto nos discursos. Um segundo objetivo também fundamental é o de promover a compreensão crítica acerca das posturas equânimes em educação antirracista, tangenciando então, sublinhando então, destacando então o aprofundamento temático de eixos analíticos que estruturam as matrizes de saberes do curso. Então, pensar de modo crítico, né, essas tematizações que passam, inclusive, pela educação antirracista, é fundamental para que a gente possa ter uma visão ampla sobre os diferentes eixos de análise que vão se conectando ao longo das discussões realizadas neste curso de pós-graduação. Um terceiro objetivo geral é, então, o de fomentar a produção de conhecimento, o processo investigativo e o debate, a partir dos aportes teóricos de referência que constituem as bases epistemológicas do curso, de maneira a alargar o alcance analítico que circunscreve os estudos que têm sua centralidade na pauta racial e na educação antirracista. Ou seja, para a gente pensar uma educação para as relações étnico-raciais, de modo a alcançar estudos avançados nesse campo, é preciso sim reter alguns conceitos que vêm sendo problematizados já no âmbito da análise desse campo de estudo e, ao mesmo tempo, seguir, né, fomentando a produção de novos saberes a partir do curso, né, instigando que os cursistas e as cursistas tenham a possibilidade de ampliar o seu processo investigativo, ou seja, continuar trazendo ferramentas
para que seja aguçado em cada um de vocês, né, a possibilidade desse espírito de investigação, né, para se pensar, inclusive, um curso de um curso, né, uma trajetória acadêmica também no âmbito de mestrado e doutorado, que é o estrito sensu, para se pensar também a produção de artigos científicos, para se pensar a produção de construção de seminários, de rodas de conversa, de colóquios científicos, né? Enfim, de fomentar de fato esse processo investigativo e o debate, que são tão importantes e que são construídos a partir dos conceitos que, obviamente, são revisados ao longo do curso, né, conceitos fundamentais do recorte racial, e também apresentar, a partir de outras temáticas, a possibilidade de podermos debater outros conceitos e, então, ampliar e fomentar debates tão potentes no âmbito da pauta racial, né? Que também é uma perspectiva para a nós bastante necessária. No âmbito dos objetivos mais específicos, é bom lembrar que os objetivos específicos eles vão produzindo trançados, né, com as matrizes de saberes, com os objetos de conhecimento que fazem parte da própria grade curricular deste curso de pós-graduação em estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais. Nesse sentido, o primeiro objetivo específico é o de propor um debate reflexivo acerca das dimensões dos estudos que têm sua centralidade na educação antirracista ou na educação para as relações étnico-raciais. É fundamental que a gente possa, ao longo do curso, promover debates e pensamentos reflexivos e propor, então, outras leituras, outras produções escritas, né, e ampliar então a visão do cursista e da cursista acerca de diferentes caminhos, né, e diferentes eixos de análise. Também discutir criticamente as relações dialogais entre a formação continuada e as posturas sociais equânimes nesse campo de atuação, sem perder de vista o debate e a atuação na desconstrução de narrativas hegemônicas e na valorização de patrimônios marginalizados, contribuindo então para a reparação simbólica e o combate ao racismo estrutural e à colonialidade. Nós vamos, inclusive, já adiantando um pouco, pensando o objetivo específico 3, continuar um percurso que foi iniciado no curso de pós-graduação em educação antirracista, que é o de mapear lugares de memória negra e indígena da cidade. Nós fizemos esse mapeamento de uma maneira introdutória no nosso curso oferecido desde o ano passado de pós-graduação em educação antirracista, e nesse curso de estudos avançados em educação antirracista, a gente propõe uma continuidade daquele itinerário formativo, compreendendo a cidade como lugar privilegiado de estudos no âmbito da pauta racial. Então, nesse sentido, a ideia é que a gente possa problematizar outros lugares de memória e ampliar o nosso alcance, né, sobre, inclusive, o debate e a disputa de narrativas, né, entre sujeitos marginalizados, inclusive do nosso passado e do nosso presente na cidade, e também aquele olhar ainda, de certa maneira, hegemônico que se tem e que ainda vem num movimento de embate com essa memória negro-indígena que se quer conhecer como direito à cidade, como direito ao passado. Dando continuidade, no objetivo específico 4, eu trago a ressignificação do Centro Histórico de São Paulo, como eu já comecei esse movimento introdutório no objetivo 3, né? Ou seja, pensar esse Centro Histórico de São Paulo como um território de múltiplas memórias negro-indígenas, e aí, continuando esse roteiro, esse mapeamento, né, essa reflexão a partir do próprio espaço urbano, de memórias muitas vezes silenciadas, a identificação dessas marcas, então, de silenciamento. Mas também pensar resistência, mas também pensar
a exclusão racial e, obviamente, como eu já disse, a disputa de narrativas nessa paisagem urbana, ou seja, a disputa de uma narrativa hegemônica que tenta silenciar a memória negro-indígena e a presença, o pertencimento e o direito a essa memória negro-indígena como resistência e como combate ao racismo estrutural e como combate à colonialidade. E, ao mesmo tempo, a gente depreende, a partir daí, a perspectiva da gente também compreender a importância de um estudo mais apurado neste curso sobre educação patrimonial numa perspectiva decolonial, ou seja, também compreender o estudo do nosso patrimônio negro-indígena como mote para o combate à colonialidade e ao racismo estrutural e também como forma de fazermos uma crítica fundamental ao pensamento hegemônico que também apagou desse cenário patrimonial da cidade muitas presenças negras e indígenas protagonistas. E aí, neste curso de estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais, a nossa ideia também é de resgatar esse memorial de protagonistas negros e indígenas que vem sendo trazidos, né, ou seja, como um exercício de restituição do verdadeiro lugar desses protagonistas na paisagem urbana a partir do próprio patrimônio. No objetivo específico de número 5, vem aí um movimento importante de reflexão e ação, né, e retomada, que é de se poder resgatar e problematizar conceitos chaves avançados, e aí alguns exemplos como racismo estrutural, institucional, epistêmico, branquitude, interseccionalidade e a decolonialidade e a necropolítica, como alguns dos exemplos conceituais que inevitavelmente e inegavelmente são fundamentais para a gente debater uma série de temáticas importantes que vão ser ampliadas, né, e amplificadas dentro do curso. No objetivo de número 6, já situamos, então, de modo analíticos, as intersecções entre. Olha que interessante também esse campo a ser explorado nesse curso, né? Que é o da psicologia, das relações raciais e o pensamento decolonial, tendo como mote a problematização, então, né, por exemplo, dos impactos, né, me desculpem, do racismo na subjetividade e isso pensando, inclusive, no âmbito da saúde mental da população negra, e aí como enfoque nas epistemologias, então, não eurocêntricas e em práticas psicológicas antirracistas. Então, vejam vocês como já vou apresentando um pouco nos objetivos específicos, alguns temas muito caros e muito fundamentais e que vão ser explorados agora em estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais, que é esse curso novo que nós do CIMESB estamos oferecendo e apresentando aqui agora para vocês. Objetivo de número 8. Abordar, então, estudo críticos das literaturas negras brasileiras e diaspóricas, quer dizer, um estudo belíssimo, né? Fundamental, que é um campo que eu tenho uma proximidade, até pelo meu projeto de doutorado, que vai no campo da história do livro, da leitura e da biblioteca. E aí pensar essas literaturas negras é uma questão absolutamente fundamental para se pensar, inclusive, na contramão do epistemicídio, o protagonismo dos saberes, né, ancestrais e o protagonismo da intelectualidade negra e o protagonismo, como diz a Conceição Evaristo, dessas escrevivências, né? Nesse sentido, situando, então, suas estéticas, políticas e conexões com memórias ancestrais africanas, no tocante às formas de resistência, preservação identitária
e ressignificações futuras, e ainda analisar o papel da biblioteca temática de estudos afro-brasileiros na democratização do conhecimento antirracista no âmbito dos livros e das leituras decoloniais. Então aí a gente já está pensando como mote tratar dessas literaturas negras e brasileiras e diaspóricas, e ao mesmo tempo tratar também da biblioteca temática que a gente tem aqui em São Paulo e dos estudos fundamentais que ela vem realizando no campo da educação para as relações étnico-raciais, inclusive analisando e propondo, né, que a gente faça uma mediação de leitura e reflexiva em educação para as relações étnico-raciais, dando a nós a possibilidade de vivências nesse campo, né? Então vai ser aí um momento muito prático e reflexivo e de reverberação de saberes de um modo muito potente, pulsante também no campo da literatura, das literaturas negras e no campo do livro e dessas bibliotecas uma perspectiva decolonial. Já no objetivo 8, ou melhor, desculpem, 9, nós vivenciaremos e reconheceremos o sentido e o significado decolonial na criação de espaços seguros de troca, experiências e reflexão coletiva sobre a educação para as relações étnico-raciais, que contribui, então, né, de um modo bastante fortalecido, para que a gente possa pensar conexões de afeto e ancestralidade. Esse momento do curso ele é muito interessante, porque a proposta é que a gente possa trocar saberes e diálogos e temas e fazer debates e pensar em possibilidades realmente de uma grande roda, né, de um grande aquilobamento, de uma grande gira de saberes entre nós, com diferentes temáticas que vão desfilando ao longo do curso. Então é um momento muito dialogal, digamos assim, né? Aí eu entro no campo da nossa grade curricular, e já dizendo para vocês que, como dos nossos outros cursos, né, que a gente vem apresentando já, a carga horária também é de 430 horas, né, com a certificação e organizada, então, toda essa carga horária, que é robusta, para um curso de especialização, entre as disciplinas, né, que fazem parte da grade curricular, que é que eu apresento a vocês, uma parte delas, e apresento separadamente nesse momento da apresentação do curso, aquelas que têm um cunho, digamos que prático dentro desse curso de pós-graduação lato sensu em estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais do CIMESB. Então, começando aqui do meu lado esquerdo, apresento a vocês, então, como primeira disciplina introdutória, os estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais, diálogos introdutórios, onde se discute, então, de uma maneira muito ampliada, né, nessa primeira disciplina, nesse primeiro encontro-aula, né, dessa unidade temática de ensino, algumas diretrizes gerais, né, teóricas que vão permear o curso, né, alguns conceitos que vão irradiando uma série de discussões importantes, né, um balanço geral da educação para as relações étnico-raciais. Na segunda unidade, formação continuada, práticas didáticas e posturas equânimes em educação para as relações étnico-raciais. Você retoma uma discussão bastante necessária sobre a importância, inclusive, da formação continuada, pensando, inclusive, é, no próprio bojo, né, da constituição do próprio CIMESB, como uma instituição preocupada com a formação continuada, né, dentro de diferentes áreas do conhecimento, e obviamente reconhecidamente falando, né, com uma preocupação muito grande pelo recorte racial, né, e aí a gente já tem, inclusive a caminho, né, outros cursos também acontecendo com essa preocupação, né, dessa formação continuada, é bom lembrar. E aí, dentro dessa disciplina,
a gente retoma questões muito significativas e centrais no campo da educação para as relações étnico-raciais de uma maneira mais focalizada, digamos assim, pensando inclusive uma reflexão importante sobre práticas didáticas, né, e sobre essas posturas sociais equânimes nesse campo. Uma outra disciplina bastante importante, fundamental, podermos empurrar os retrovisores para o passado e olhar um pouco dessa trajetória do negro e da negra no campo dessa educação, né? No sentido até de podermos pensar como se deu esse processo do negro e da negra no campo educacional, todos os desafios, todos os impasses, pensando uma conjuntura sócio-histórica antes e depois no pós-abolição, né? Pensando as fraturas, pensando como o poder público olhou ou não olhou para essa camada da população, né? Pensando toda a trajetória do negro e da negra dentro do campo da educação, e a gente pode, inclusive, chegar a discutir, inclusive, um ponto fundamental, que é o das cotas raciais para o acesso ao ensino superior. Então, essa disciplina, História e Educação dos Negros, ela é fundamental para a gente pensar, inclusive, como o âmbito educacional olhou para o segmento negro da sociedade brasileira. Uma outra temática muito cara, muito fundamental, muito necessária e que também ganha nesse curso um caráter de ineditismo a gente ter uma disciplina que vai discutir direito, relações raciais e igualdade racial. Então, pensar a partir dessa disciplina, no campo do direito, como se dá as relações raciais e como se dá a discussão da igualdade racial no campo do direito. Então, vejam vocês, né, já até aqui na grade curricular, o quanto essa pós-graduação lato sensu em educação para as relações étnico-raciais ela já vai ganhando de fato um caráter interdisciplinar e ao mesmo tempo ela vai conectando uma temática na outra, de modo a gente fazer retomadas de uma maneira muito, no meu ponto de vista, consistente, né? E que possa nos fornecer outras questões para análise, né? Outras pontas disparadoras de uma série de outros debates, outras possibilidades de leitura, outras possibilidades de pesquisa, outras possibilidades de inferências críticas sobre o campo racial e todas as discussões que vêm sendo empreendidas e construídas ao longo do tempo, né? Nesse sentido, e aprofundando a análise, já que a gente está falando aqui de um curso que tem como característica e como mote ser de estudos avançados, é olhar para a educação patrimonial nessa perspectiva antirracista, dando continuidade a uma discussão muito introdutória realizada de modo e num movimento muito de um exercício prático na pós-graduação em educação antirracista, que é de fazer um exame mais apurado, né? Quase que radiografar essa educação patrimonial que hoje a gente tem, por exemplo, em São Paulo, mas que nos permite também buscar sentir e evidenciar a partir de outros registros, de outras cidades, né? Do Brasil, como tem sido olhada essa educação patrimonial nesse recorte, numa perspectiva antirracista, e assim então poder pensar direito à cidade, direito a essa memória negro-indígena, de modo a conectar as discussões teóricas a esse campo abrangente que é o da memória, que é do patrimônio, né, que é a da educação patrimonial. Nesse sentido, e meio que se conectando com esse debate sobre educação patrimonial, é que vem a disciplina de geografia das relações étnico-raciais, que também ganha um ineditismo aqui no curso, e das geografias negras, que vai propor, inclusive, uma ampliação desse debate, né, no campo das relações étnico-raciais dentro do espaço urbano, dentro do campo da própria geografia, e o quanto a própria geografia negra contribui para o debate
com recorte para as relações étnico-raciais. Dando continuidade aos debates e às reflexões acumuladas, é que vem esses seminários avançados em educação para as relações étnico-raciais, como uma possibilidade de termos esses diálogos, né, construídos entre os cursistas com o corpo docente, e como que vem fazendo um balanço geral das repercussões que os debates iniciais realizados nas primeiras aulas vão sendo adensados, né, dentro do curso pelos cursistas, né, e a partir das suas leituras e das suas percepções e das suas realidades, das suas vivências, né. Então, os seminários avançados em educação para as relações étnico-raciais tem, a princípio, um caráter de poder acolher também as reflexões, né, os cursistas estão fazendo dentro do curso, e de modo a serem mediadas pelos professores que fazem parte aqui do corpo docente. Outra disciplina que também ganha, então, aí, vocês perceberam um pouco dela já quando eu falei da grade, um olhar super importante que diz respeito também a construção da identidade do homem negro e da mulher negra em diferentes cidades, né? Desse corpo, né, negro em movimento, do pensar, do sentir e agir desse corpo, né? É o âmbito da gente refletir mesmo, né? No campo da psicologia sobre as questões raciais, as decolonialidades, né? Ou seja, pensar de fato a partir da psicologia como se dá o debate das questões raciais da decolonialidade para a população negra, pensando inclusive o campo da saúde mental, né, da população negra. Então, é um tema absolutamente fundamental, é uma disciplina, é uma unidade de ensino absolutamente necessária para a gente pensar diferentes camadas e adensar o nosso diálogo sobre a saúde mental, né, da população negra e sobre questões de pertencimento, sobre desafios, né, e sobre potencialidades da população negra. Bom, dando continuidade à grade, vem então o debate que eu já introdutoriamente falei nos objetivos, que é então uma unidade que vai encontrar os cursistas de forma a convidá-los a pensar essas literaturas negras, essas narrativas e essas memórias ancestrais. Então, sentia-se também a necessidade, num curso de estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais, de se ter um debate bastante importante e de se conhecer, inclusive, a produção no campo das literaturas negras, né, de modo a partir desse estudo, se pensar as narrativas e as memórias ancestrais, né, como mote também para se pensar e retomar o debate do epistemicídio, e retomar o debate do pensamento decolonial, retomar o debate das resistências negras no campo do livro e da leitura e da literatura. E, dando continuidade a essa conexão nesse campo, mediações reflexivas em educação para as relações étnico-raciais, né? Que pretende também aprofundar os diálogos que vão sendo organizados a partir do curso, né, em mediações de eixos reflexivos, ou seja, a possibilidade dessa unidade temática é de apresentar outros tantos temas não contemplados de maneira a serem, de certa maneira, colocados em unidades temáticas como disciplina dentro da grade, mas serem acolhidos justamente nessa disciplina. Então, a disciplina pretende, de mediações reflexivas, trazer outros temas como para o debate, como, por exemplo, o do afeto, né? O do afroturismo, que é um tema absolutamente rico e potente para nós, né? Pensar também outros temas ligados ao giro epistemológico, para a educação para as relações étnico-raciais,
que é de fundamental importância, né? Como de repente trazer outras notas sobre vivências, sobre religiosidades, sobre construção de conhecimento no campo científico ligado à pauta racial, como a questão da saúde, que eu falei aqui, como a questão da política, das identidades, como a questão da corporeidade, que eu falei aqui, né? Ou seja, pensar realmente, né, o recorte com uma potência muito centralizada na educação para as relações étnico-raciais, de modo a gente pensar, inclusive, as diferentes performances, as diferentes pedagogias dessa população negra. Então, é o momento de trazer para o debate, para a reflexão, diferentes eixos temáticos. Bom, essa é a grade, né, do curso inicial, e eu vou apresentar agora para vocês outras unidades que fazem parte da grade. Vocês já conseguem perceber que é uma grade bastante robusta, que abarca diferentes temáticas que vocês já devem ter percebido também, vão se entrecruzando no debate que se pretende, que se propõe o curso, né? E as próximas disciplinas que eu vou apresentar, elas estão no campo realmente das visitações, das visitas técnicas que a gente faz e que vão, digamos que, permitir, né, que na prática da vivência, todos os conceitos, ou muitos dos conceitos trabalhados ao longo das unidades, possam ser apresentados, né, na medida em que acontece esse diálogo que é proposto a partir das visitas técnicas. Mas antes de falar dessas visitas técnicas, eu queria dizer para vocês a minha satisfação, né, de trazer para esse curso um, um conjunto aí de pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento e bastante engajados na temática da educação étnico-racial, na temática que vai ter uma preocupação de alinhar eixos super importantes dentro da pauta racial, né? São pesquisadores que eu tive a oportunidade de conhecer todos e todas pessoalmente, ter diálogos, ter vivências em diferentes oportunidades acadêmicas e de construção de conhecimento e de diálogo, né? E aí, quando eu fui pensar nos profissionais que seriam parceiros, meus parceiros e parceiros do CIMESB nesse curso de estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais, eu, nessa dinâmica, fiz um estudo muito minucioso, né, de uma série de, de potências, né, de homens e mulheres negras muito potentes no campo, e confesso que foi bastante difícil fazer essa seleção, né? Mas tenho certeza que são profissionais que vão entregar nas suas disciplinas muitas reflexões, muitos questionamentos, né? E uma produção que eles vêm já há um tempo adensando a partir das interlocuções que vem realizando com outros intelectuais, com outros profissionais do campo e com outras intelectuais e com outras profissionais do campo, ligado e que tem sua centralidade na pauta racial e na educação para as relações étnico-raciais, né? Então é uma satisfação apresentar esses protagonistas e essas protagonistas, né, corpos pretos em grande movimento, né, sujeitos que têm uma ação, que têm um ativismo, que têm uma militância, que têm um engajamento em diferentes áreas do conhecimento, né, e apresentar o empoderamento desses negros e dessas negras, sobretudo dessas mulheres negras, é uma grande alegria para mim, né? E é uma grande honra e satisfação ancestral, né? Poder contar com essa experiência acadêmica, pessoal e profissional de cada um deles e de cada uma delas. Então, apresento aqui a vocês, para quem não me conhece, né?
Então, a minha breve trajetória aqui. Então, eu sou Luiz Carlos Borges, coordenador e, e professor nesse curso de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Estudos Avançados, nesse novo curso de pós-graduação e especialização do CIMESB. Sou historiador e pedagogo, tenho aí uma experiência de 30 anos, né, já no magistério, uma parte deles no ensino público e a partir de 2010 também ensino superior. Sou historiador e pedagogo, sou especialista em História, Cidade e Cultura e em Educação Antirracista, sou mestre em Políticas Sociais, palestrante e formador em Educação Antirracista e em Educação para as Relações Étnico-Raciais, sou membro associado do Instituto Tebas, da UNANCA, que é a União dos Amigos da Capela dos Aflitos, do coletivo Samba de Madrinha Unice e sou apoiador, parceiro do Instituto Bexiga e do coletivo Baixada do Glicério Viva, que são, para mim, experiências muito importantes no campo das formas organizativas locais da sociedade civil organizada, que vem trabalhando de uma maneira muito pulsante no campo do patrimônio, né? Recentemente fui convidado também para fazer parte de uma outra forma organizativa local, não é? Que é ligado ao Museu da Memória do Bexiga, né? Essa associação que vem aí também construindo um lugar muito importante no âmbito de ser, né, mais uma forma protetiva da memória ao bairro do Bexiga, a esse patrimônio negro indígena que é o Quilombo Saracura. Então, coordenador e docente no curso de pós-graduação em Educação Ciência do CIMESB e também deste curso que ora apresento a cada um e a cada uma de vocês. Neste curso, eu darei as disciplinas de Estudos Avançados em Educação Antirracista, Diálogos Introdutórios, darei a disciplina de História da Educação dos Negros, ministrarei também Educação Patrimonial numa Perspectiva Antirracista, seminários avançados em Educação Antirracista e mediações reflexivas em Educação Antirracista. Então, essas são as disciplinas que eu tenho a responsabilidade como docente, e as outras disciplinas que apresento a seguir, né, no currículo de cada professor, é, na qualidade de coordenador, fico na mediação dessas aulas, né, acompanhando os professores e mediando as discussões ao longo do desenvolvimento da produção, né, didática de cada professor, de cada professora profissional convidado e convidada como docente do curso. Então, apresento agora a vocês a Ana Regina Spinardi, que é uma queridíssima, né? Conheço a Ana já há bastante tempo, de formações continuadas em termos de educação. A Ana é licenciada em História e em Pedagogia, especialista em promoção para a igualdade racial, também é especialista em educação para as relações étnico-raciais na educação básica. Ana Regina Spinardi tem especialização em gestão pública municipal, é assistente técnico de educação na Secretaria Municipal de Educação e é formador entre diferentes frentes das que têm sua centralidade na educação para as relações étnico-raciais, gênero e diversidade. A gente conta com a Ana para dar uma das primeiras disciplinas do curso, que é a formação continuada, práticas didáticas e posturas sociais equânimes em educação antirracista. Então, vocês vão ter com a Ana Regina Spinardi, que inclusive apresentou toda a discussão que vem sendo realizada pela Secretaria Municipal de Educação, né? Um evento super importante que a gente tem aqui na cidade todo ano, na cidade de São Paulo, que é a Expo da Consciência Negra, no ano passado, e eu pude prestigiar a Ana nesse evento também, né? Então é muito prazeroso e é um momento muito feliz para mim e para o semestre a gente poder contar com a Ana Regina Spinardi nesse projeto.
desse curso. Apresento também a vocês com muita alegria a Sue Circonde, que eu também conheci nesse grande evento ligado à população negra, que é a Expo da Consciência Negra, e a Sue depois a convidei também para fazer parte do Instituto Tebas, e é uma alegria tê-la no Instituto, e a Sue é advogada especialista em direito antidiscriminatório, com intercâmbio jurídico cultural em Angola no ano de 2024, né? Pós-graduado em Direito Civil, pós-graduado em Direito do Consumidor e pós-graduado em Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais. Sue ainda é conselheira suplente no Conselho Municipal de Igualdade Racial da Prefeitura de Diadema, diretora na Associação Nacional de Advocacia Negra e membra no coletivo Black Sisters em Lau. Advogou no Centro de Referência da Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo, e a gente conta com a Sue Circonde para ministrar simplesmente a disciplina de Direito, Relações Raciais e Igualdade Racial em nosso curso de Estudos Avançados em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, com Sue, teremos a grata oportunidade de contar com toda a sua expertise, né? Com todo o seu engajamento, com todo o seu empoderamento, com todo o seu conhecimento para fazer esse debate super importante sobre as relações raciais e a igualdade racial no campo do direito. Então é uma alegria imensa também poder contar com essa queridíssima. Apresento ainda mais um super querido, que é o Jonathan Marcelino, que eu tive a oportunidade de conhecer na Unifesp, num mini curso que ele lecionou, inclusive, né, no âmbito da disciplina que ele vai ministrar para a gente. O Jonathan é graduado em Geografia, é mestre e doutor em Geografia Humana, foi pesquisador de pós-doutorado no IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, da Universidade de São Paulo, e estou ainda festejando, né, o recém-ingresso dele, e isso é para a gente uma profunda alegria, satisfação e motivo de grande orgulho, né, dele ter sido admitido como professor adjunto na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que é a UNILA, né, com atuação no Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território, a partir da especialidade dele, que é a Geografia Humana. Simplesmente a gente vai contar com o Jonathan Marcelino para brilhantemente ministrar para nós essa disciplina, que é a Geografia das Relações Étnico-Raciais e Geografias Negras. Então, a gente vai contar com um debate muito aprofundado, muito didático, muito cuidadoso, de conceitos elementares tratados pelo Jonathan a partir dessa perspectiva dos estudos que ele tem acumulado no âmbito das geografias negras. Então, tenho que dizer de novo, também é uma alegria enorme, uma grande satisfação poder contar com o Jonathan Marcelino no corpo docente. Posso dizer com toda tranquilidade, muito poderoso, que faz parte dessa pós-graduação em estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais do CIMESB. Ainda contar também com mais um querido, que é o Luiz Pocedônio, que vai trabalhar com a gente a disciplina de psicologia, questões raciais e decolonialidades. O Luiz enquanto psicólogo e psicoterapeuta, tem uma abordagem centrada na pessoa, tem uma especialidade em políticas públicas e desenvolvimento social, é também co-idealizador do coletivo Terra Preta. Olha que bacana esse movimento do Luiz em torno desse coletivo, né, como co-idealizador. Também é coautor do livro Abordagem Centrada na Pessoa e Algumas de Suas Possibilidades, e palestrante em eventos relacionados à psicologia, questões raciais e decolonialidades. Então, a gente conta com saberes acumulados pelo Luiz Possendônio, pelo querido Luiz, meu xará, para discutir, então, as questões raciais e decolonialidades no âmbito da psicologia e perceber o quanto a decolonialidade no campo
pode ser vista, né, como uma matriz conceitual, digamos assim, que abarca diferentes frentes e permite, então, que, sendo ela uma perspectiva de análise, possa aprofundar o nosso debate e ampliar o nosso olhar para compreender que a decolonialidade ela sai do campo, ou ela não está só no campo da história, da geografia ou da pedagogia, mas ela está em diferentes saberes, né? Inclusive no campo da psicologia. Então, é uma honra também poder contar com Luiz Pocedônio para ministrar essa disciplina para a gente de psicologia, questões raciais e decolonialidades, que é mais um ineditismo aí dentro dessa nossa pós-graduação. E, para terminar, né, a apresentação do corpo docente, a Sheila Martins, que é uma querida também do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de estar com a Sheila em cursos, né, de formação para professor, e a queridíssima Sheila Martins é uma escritora e poetisa maravilhosa, né? Tenho que dizer, doutoranda em educação, tradutora e intérprete de Libras, mestra em educação e tem um trabalho com uma centralidade muito sensível no campo das literaturas negras, narrativas e memórias ancestrais, que é a disciplina que ela vai ministrar para a gente na e que faz parte da grade do nosso curso, né? Então, poder contar com a Sheila Martins, que é uma querida, que tem aí um engajamento, um encantamento, né, no campo da literatura, e poder contar, né, com uma docente que também é escritora e poetisa, é simplesmente de tirar o fôlego. Então, é com muita alegria também, satisfação e honra que eu tenho o privilégio de apresentar a vocês a Sheila Martins e todos esses outros grandes profissionais, grandes intelectuais, e que vêm com uma produção muito destacada e muito significativa no campo da educação para as relações étnico-raciais. E aí, dentro do curso, né, me encaminhando quase aqui para o final dessa apresentação, espero que estejam apreciando e que já estejam bastante entusiasmados e bastante entusiasmadas para mergulharem junto com a gente, comigo e com todos esses profissionais maravilhosos e com a equipe do CIMESB nessa nova grande jornada que é a pós-graduação em Educação para as Relações Étnico-Raciais, nesse campo que vai permitir que a gente possa dar continuidade a debates, propor outras questões, outros diálogos, outras problematizações, né? E aí, dentro desse movimento, que é muito intenso e potente e pulsante, que vocês estão vendo a partir das unidades curriculares que eu criei, elaborei com muito carinho, muito cuidado, né? E também respeitando a área de especialidade de cada profissional, a gente, claro, que já é também uma tradição nossa, é alguma coisa que a gente sempre pensou do ponto de vista do processo formativo e pedagógico, de incremento e de enriquecimento do curso, que são as visitas técnicas, apresentar agora para vocês também com muita alegria e honra ancestral, que é o que me traz aqui e traz todos esses profissionais para essa nova empreitada, que é que é apresentar a vocês essas visitas técnicas, né? E reafirmar que São Paulo é solo preto indígena, né? Que é um posicionamento ativista muito potente aqui entre todos os coletivos negros e indígenas que trabalham por essa memória patrimonial, por esse direito ao passado, por esse direito ao protagonismo negro indígena na cidade de São Paulo, por exemplo, que é onde falo, né? E aí eu coordeno essas visitas técnicas no sentido de ser o formador nessas visitas técnicas, então apresento aqui a vocês elas que fazem parte também das unidades temáticas e da grade curricular que compõem essa carga horária, né? Então, a primeira visita técnica é essa expedição antirracista pelo Triângulo Histórico do Centro Velho e Mediações, né?
Então, aí eu trago para vocês uma cartografia que remonta, né, o período aí colonial, entre o finalzinho do século XVI e a primeira metade, então, do século XVII, e que apresenta a vocês, então, o que a gente vai chamar de triângulo histórico, que naquele período vai compreender três edificações religiosas, que são, em ordem cronológica, a igreja de São Bento, né, onde está localizado hoje aqui em São Paulo, o Mosteiro de São Bento, de 1598. Aliás, até antes do próprio, da própria igreja de São Bento, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que é de 1592, e antes de, de, de pensar o triângulo, é preciso pensar a última ponta dele, que é quando ele se fecha, que é a Igreja de São Francisco, que é de 1647. A ideia dessa expedição antirracista, que é o título dessa unidade de ensino, que é que tem o seu formato nessa primeira visita técnica da pós-graduação em estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais, tem como perspectiva, e eu não vou detalhar, obviamente, aqui agora, no seu itinerário, que a gente consiga alcançar, inclusive, o Vale do Angabaú, né, para pensar uma das entradas da cidade e um lugar de muita resistência negra também, que vai se dar nesse processo de lutas no período escravocrata. Então, recuperar essa memória e esses espaços de poder, mas também de resistência, é algo para nós absolutamente fundamental no campo da educação patrimonial, numa perspectiva decolonial e, portanto, antirracista. Além da expedição antirracista pelo Triângulo Histórico, nós temos ainda uma segunda visita técnica, também coordenada por mim, que é, e vai ser incrível, a possibilidade de a gente conhecer uma biblioteca temática que a gente tem aqui em São Paulo, que é a Biblioteca Paulo Duarte, que tem como centralidade os estudos afro-brasileiros, que inclusive é uma investigação que eu tenho feito e é os estudos que eu tenho feito no campo e no âmbito do doutorado no meu projeto de pesquisa. Conhecer a Biblioteca Temática Paulo Duarte é, com certeza, em grande medida, uma um movimento, né, uma interlocução muito interessante entre os saberes que a gente vai construindo ao longo do curso e a materialidade de a gente poder se aproximar de um acervo rico no campo dos estudos, das literaturas negras, né, da construção de conhecimento no âmbito da educação para as relações étnico-raciais, ao mesmo tempo poder acompanhar os projetos, as mediações de leitura que acontecem. Então, é um lugar que precisa ser conhecido, visitado, reverberado, né? E o primeiro nome que vai ter a biblioteca temática é, sem dúvida nenhuma, ser também reconhecida como Centro de Culturas Negras de Jabaquara, Mãe Silvia de Oxalá, essa mulher, essa sacerdotisa, essa Elorixá que já fez o passamento, né? Já encantou, já ancestralizou e que teve um papel social, sociopolítico absolutamente importante de preservação desse acervo, né? E que por isso também acaba sendo homenageada, sem contar que essa biblioteca temática está num lugar absolutamente incrível, né? Aqui em São Paulo, de memória, e que nos vai dar oportunidade, na verdade, para fazer dois grandes roteiros no mesmo espaço, que é fazer uma discussão importante sobre o sítio da Ressaca, que fica neste território que é absolutamente fundamental, e pensar ao mesmo tempo o papel que tem a biblioteca neste campo, né, neste território, e toda essa memória negro indígena que vai se constituindo em torno dela, e também a partir do seu acervo, e também do contato com os funcionários da biblioteca, com o trabalho feito pela gestora Rosana nesse espaço,
Então, assim, vai ser um momento para a gente absolutamente incrível, que é o nosso contato com um acervo totalmente dedicado aos estudos afro-brasileiros. E aí, eu não vou contar outras surpresas que vão acontecer, que eu já estou organizando para nós, né? E eu estou muito feliz a gente poder ter essa possibilidade de também fazer essa parceria entre o CIMESB, essa pós-graduação em estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais, com a Biblioteca Temática de Estudos Afro-Brasileiros Paulo Duarte, Centro de Culturas Negras do Jabaquara, Mãe Silva de Oxalá. Então é uma parceria, assim, imprescindível e que nos deixa também bastante orgulhosos, né? Apresento aí rapidamente a vocês essa bibliografia básica, que depois vocês vão poder consultar com muita calma ao longo do curso, né? Mas, por exemplo, o raciocínio estrutural do Silvio Almeida, que sempre se representa por ser uma matriz conceitual importante, né? O livro Interseccionalidade, da Carla Cotirene, né? Vou ir passando por alguns rapidamente. É, por exemplo, as práticas pedagógicas do trabalho com relações étnico-raciais, né? Da Nilma Lino Gomes, que também é uma discussão fundamental sobre a 10.639, que a gente sempre precisa fazer a retomada, né? Também dela, o Movimento Negro Educador, que trata e discute esses saberes construídos nas lutas por emancipação política, né, no Brasil, no âmbito da educação antirracista. Pensar também uma outra contribuição super importante, que é o livro da Grada Quilomba, Memórias de Plantação, que faz uma discussão super importante sobre episódios de racismo no âmbito do cotidiano, né? O Cambele Munanga, que é sempre fundamental, por exemplo, numa das obras que a gente traz aqui, que é Superando o Racismo na Escola, né? O Lugar de Fala da Djamila Ribeiro, as ações afirmativas do Ronaldo Salles e assim por diante. Então, a gente tem aí uma série de referências, eu falei rapidamente aqui algumas brasileiras, mas temos algumas outras não brasileiras, mas que nos ajudam a pensar algumas das temáticas aqui apresentadas no curso, tantas outras, né, que o corpo docente vai apresentar e anunciar a vocês ao longo das aulas. E, na verdade, realmente aqui é uma bibliografia muito inicial, né, mas que quem, por exemplo, já cursou o curso de pós-graduação em educação artística sabe que ao longo das disciplinas a gente vai propondo uma série de tantas outras indicações bibliográficas, né, importantes. Então, realmente, as referências bibliográficas aqui apresentadas muito vão contribuir para que a gente possa adensar nossos diálogos e avançar nossas reflexões. Assim como algumas outras sugestões de leitura e outras referências que eu apresento e que vão ser discutidas também aqui, como, por exemplo, decolonialidade, pensamento afrodiaspórico, né? Que é um livro da Joase Bernardino Costa, Nelson Mandonato Torres e Ramon Grossfogel, que vai discutir com a gente o conceito de decolonialidade, vai repensar o pensamento afrodiaspórico, e aí fazendo uma discussão no esforço de construir mesmo um diálogo bem horizontal entre teóricos decoloniais e teóricas decoloniais, mas também feministas negras, intelectuais e ativistas antirracistas negros e negras, né? Adotando então uma noção ampla de decolonialidade, né? Tendo o que como ideia, né? A ideia de realmente poder reconhecer o posicionamento decolonial, né? Nesses processos então de resistência e resistência das populações afrodiaspóricas brasileiras, também caribenha, norte-americana e africana. Então, é uma referência aí fundamental. Uma outra que se apresenta é o Giro Epistemológico para a Educação Antirracista, da Ellen Souza e do queridíssimo Sidney Nogueira e também de Gabriela Tebet, que vai ser uma leitura bastante importante e necessária para a gente poder, então, de fato, pensar a produção e a organização de conhecimento nessa perspectiva negra e afrodiaspórica, né? Então, por exemplo, pensar o ato de fazer girar epistemologicamente
alguns conceitos, algumas narrativas, interpretações, lugares ocupados por sujeitos e coletivos sociais diversos, né? E aí pensar, então, tudo isso numa perspectiva de ter como mote a construção de uma educação para as relações étnico-raciais que, de fato, possa, né, ser considerada como e é considerada como um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, que permita que a gente se aproxime de uma produção de uma epistemologia negra brasileira e afrodiaspórica. Uma terceira indicação também, que vai ser trabalhada no curso e é uma referência recentemente adquirida por mim, né, é esse lançamento do São Paulo Negra, organizado pelo Guilherme Soares Dias, né, que fazem parte do coletivo Guia Negro, né? Então, o livro ele documenta essa narrativa que o Guia Negro vem compartilhando sobre caminhos turísticos ou caminhadas turísticas que fazem. E aí é um conjunto também de intelectuais, alguns deles eu conheço pessoalmente, inclusive, que vão trazer para nós histórias, né? Que a história não conta, mas que deveriam ser contadas dessas experiências negro-indígenas, né, por lugares de memória. Então, aí o livro apresenta para a gente 25 autores, né, que são de referências em suas áreas, como são aqui os professores convidados para esse curso, que vão apresentando então para a gente histórias sobre lugares, sobre personagens, sobre cultura e movimentos, né? Então, a ideia realmente é poder contribuir para enegrecer as cidades, né, que vão se embranquecendo e negando, então, esse passado negro indígena. Então, vejam a importância que tem, né, o, o livro e toda a discussão que a gente faz aqui no curso, inclusive sobre geografias negras, com Jonathan Marcelino, e eu faço sobre educação patrimonial numa perspectiva antirracista, para a gente pensar o combate à colonialidade e também uma contrapartida a essa negação que é feita o tempo inteiro desse nosso passado negro-indígena, né? E uma quarta referência, que é também do Guilherme Soares Dias, O Afeto, Afronta e Futuro, que é esse quarto livro, né? Que reúne um grupo de pessoas negras viajando e revolucionário, né? Que vão pensando, então, todas essas conexões negras, numa perspectiva de refletir sobre história, sobre culturas, sobre sujeitos, né, negros e negras no campo do afeto, né, e aí poder pensar as formas de pensar, sentir e agir, aquilo que é produzido, né? Por exemplo, pensar as comidas, pensar as roupas, pensar essas trocas singulares que vão para além da compra e do consumo entre a população negra, né? Então, essa diversidade que as viagens proporcionam, né? E de refinando os afetos, nos ajuda muito a pensar também o aquilombamento da população negra que se olha, né? E dessa experiência Ubuntu que vai acontecendo de maneira a também desconstruir aquele padrão eurocêntrico hegemônico, né, da relação de mando e obediência que tanto acaba contribuindo para manter ou para a manutenção do racismo estrutural e as práticas de colonialidade que a gente vem aí na contramão procurando desconstruir. Então, o livro ele traz esse afroturismo, né, na verdade, para fazer esse debate, colocando esse afroturismo como afronta, como afeto e o futuro nas viagens, né? O caminho de volta e o passo à frente para um povo inteiro se reconectar e conhecer a si mesmo. É realmente o que a gente também deseja, né, com este curso de, de pós-graduação em estudos avançados em educação para as relações étnico-raciais, né, que a gente possa, então, perceber o quanto a gente pode avançar, né, também nos nossos afetos,
que a gente possa avançar também nas nossas expertises, nas nossas sapiências, né? Na medida em que a gente entra em processo formativo, sendo negros ou não negros, né? Mas pensando, né, o recorte étnico-racial como de fundamental importância. Além desse conjunto de referências, de tantas outras que virão na medida e na apresentação das aulas, das unidades de ensino, também trabalharemos e pensamos dentro do campo de estudos as revistas acadêmicas, né, como a revista da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, como a Educação em Pesquisa da USP, né, que tem aí uma série de publicações de artigos bastante robustos no campo de políticas educacionais, por exemplo, diversidade em educação para as relações étnico-raciais, as revistas brasileiras no campo da educação, por exemplo, né, os cadernos de pesquisa, enfim, periódicos de diferentes naturezas, que trabalham, por exemplo, raça, etnia, educação e tantos outros temas que aqui apresentei para vocês, né, as pedagogias pretas, a pedagogia das encruzilhadas, né, enfim, a gente tem aí uma série de referências teóricas que muito contribuem, que muito colaboram para que a gente possa, de fato, oferecer um curso de qualidade e um curso que possa trazer novas questões, novos impulsionamentos, novas possibilidades de pesquisa, de análise, de reflexão e que vão fortalecendo, né, o nosso pertencimento enquanto intelectuais de diferentes áreas que somos, enquanto sujeitos ativos numa sociedade em transformação e também que possa nos garantir, né, a possibilidade de seguirmos refletindo sobre a importância do combate ao racismo, do combate à colonialidade, na medida que a gente se apropria do conhecimento, né, construído e acumulado e que segue sendo gerado no âmbito da educação para as relações étnico-raciais, né? Então, eu gostaria de concluir essa apresentação com um pensamento muito rico do nosso queridíssimo Nego Bispo, né, que teve uma contribuição tão importante enquanto esteve aqui entre nós, né, ele também já está num outro lugar, né, ancestralizou e deixou para a gente um legado tão importante neste, volto a dizer, combate à colonialidade, combate ao racismo estrutural, a pensar as nossas próprias questões, né? A nossa própria resistência, a pensar contra a colonialidade, né? A pensar o nosso lugar de pertencimento dentro do campo de estudos, que é tão fundamental, né? Então, é uma mensagem muito importante que o Nego Bispo vai deixar para nós. Quando você compartilha o saber só cresce. E os motivos que nos levam, inclusive, a pensar esse curso de pós-graduação em Educação para as Relações Étnico-Raciais do campo de estudos avançados, né? A pensar outros cursos que o semestre começa a apresentar também no campo do processo formativo dos sujeitos, é muito nessa perspectiva, né? Da gente poder, como Nego Bispo, compartilhar saberes, né? Compreendendo que quando se compartilha de fato saberes, o saber só cresce. Então, eu agradeço imensamente, né, a paciência de todas e todos aqui ao longo dessa apresentação e agradeço toda a contribuição que a gente teve para pensar, inclusive, esse curso. Agradeço a cada cursista da pós-graduação em Educação Antirracista que muito contribuíram para que eu pudesse ter uma experiência como intelectual, como docente, para chegar, né, na estruturação deste curso, que não seria possível também sem o estímulo de cada um de vocês e de cada uma de vocês, né, que participaram com a gente no início dessa grande jornada. E espero encontrá-los e encontrá-las, né, neste curso, que a gente siga esperançando, né, no combate ao racismo e no combate à colonialidade,
a partir dos processos formativos que a gente continua eh, entendendo que são fundamentais para que a nossa caminhada se torne cada vez mais robusta, mais potente, mais feliz, mais sincera, mais prazerosa e que ela possa, de maneira muito especial, contribuir também para que a gente compreenda a importância que cada um de nós e que cada uma dos sujeitos, né, e cada uma das expertises que nos aproximam nesse grande aquilombamento são tão fundamentais para que a gente realmente consiga fortalecer as nossas identidades e o nosso pertencimento e o nosso lugar, né, enquanto pessoas que se preocupam, né, com a educação para as relações étnico-raciais com seriedade, né, e que olham, né, para a sociedade brasileira de modo a compreender quão importante é o combate, né, a toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e racismo. Eu agradeço profundamente e aguardo com muita alegria e com muita satisfação que a gente se encontre em breve nesse curso e que ele nos traga a possibilidade de continuarmos nos autodesafiando, né, a seguirmos nosso processo formativo que de fato é contínuo, é possante, é potente e sem dúvida nenhuma é a nossa resistência. Muito obrigado, afroabraços, Ubuntu e que a ancestralidade nos proteja, nos abençoe e nos encoraja para seguirmos a nossa trajetória sempre de mãos dadas. Muito obrigado a todas, todos e todes. Gratidão.